Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez em torno do Evangelho do Cristo. Então, como de costume, vamos pedindo a Deus, Pai de infinito amor, que nos abençoe em mais uma atividade, pedindo a Jesus que a sua paz nos envolva, pedindo também a espiritualidade amiga, que nos deem aí a compreensão, o discernimento necessário para compreendermos e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje é falar. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade no Livro da Esperança, capítulo 26, intitulado Falar. É um comentário que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz, sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. E também a outra referência, capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então já deixo aqui o meu convite, para lerem na íntegra este comentário, essa lição que Emmanuel nos traz. Não vou trazer na íntegra a lição, mas fica o meu convite aqui, tá? Mas vamos lá, vamos pensar aí sobre o tema de hoje. Falar. Quantas palavras falamos no dia? Alguém já fez essa pergunta? Tanto que há pesquisas que mostram que, em média, falamos 16.000 palavras por dia. Bastante, né? E aí vem a pergunta: quantas dessas 16.000 palavras, em média, utilizamos a indulgência, como pede, no Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas são de apoio, de amor, de compreensão? Quantas palavras aplicamos a caridade e a indulgência no nosso dia a dia? O falar é uma ação que nos permite projetar emoções e sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E como diz Emmanuel nessa lição, ele usa uma frase logo no comecinho, ele fala assim: falando, construímos. E construímos mesmo, Construímos afetos e relações. Mas se não for bem utilizado, o falar pode destruir, pode ferir, pode ser o fogo que destrói. Quantas vezes estamos em uma situação difícil e de repente uma palavra, uma frase, de alguém que nos apoia, vem e modifica aquela situação, Achamos um caminho para mudar aquela situação. Mas a ação de falar, ela é acompanhada pela ação de ouvir. E quero ressaltar isso aqui, porque entre o falar, entre uma ação e outra, entre o falar e o ouvir, há um espaço
que muitas vezes está sujeito a ruídos, né? Sujeito à incompreensão. Falamos sempre isso e é bom sempre lembrar que somos espíritos imperfeitos em busca da relativa perfeição, né? Em busca da nossa evolução. E é fato que vamos errar. Quantas vezes não vemos questões mal resolvidas com amigos, com família, né? Por falta de compreensão do que foi dito. E aí, outra observação que eu quero fazer é que também existe uma linha muito tênue, uma questão que pode aumentar, né, esses mal entendidos. Muitas vezes, no falar, usamos uma velha desculpa. Eu sou sincero, mas não percebemos que estamos sendo rudes, às vezes, e na grande maioria das vezes, inconvenientes, cometendo o que muitos chamam de sincericídio. Assim como no ouvir existem os melindres, né? Aquela falsa ideia de coitadinho, coitadinho de mim, né? Tudo que falam, tudo que venham, que falam para mim é no intuito de me ferir, é com a intenção de me ferir, né? De me machucar, de ferir meus sentimentos, né? Então essa linha tênue, ela é uma observação que nós temos que fazer na nossa reforma íntima, né? No nosso conhece a ti mesmo, né? Nas nossas perguntas diárias, devemos nos questionar: a minha fala é uma fala que se utiliza de brandura? É uma fala que tem compaixão, que se utiliza da indulgência? Se não é o tempo todo, é uma grande parte do meu dia, né? Em algum momento do meu dia eu utilizei o falar com indulgência? E o meu ouvir? O meu ouvir é uma ação de humildade? É uma ação de compreensão? São perguntas, né, dentro da nossa reforma íntima que devemos nos fazer. Quantos, volto a dizer, né, mal entendidos surgem por conta desses ruídos. Vamos pensar um pouquinho agora. Existem algumas formas de falar. A mais comum, né, é através dos lábios, né, através da voz. É a forma onde colocamos uma entonação, né, colocamos volume, emoção, o falar através da voz. Mas existe o falar através dos olhos, da expressão facial. Quem que nunca, né, passou por uma situação de só olhar para uma pessoa que temos a convivência, que nos conhece, e já saber o que aquela pessoa está querendo nos dizer? Outra forma é através das mãos, né? Através da língua de sinais, hoje que possibilita, né, a comunicação, né, com a comunidade surda. Mas também temos o falar, hoje principalmente, através das mãos, pelas redes sociais, pelo digitar, né? Estamos o tempo todo ali digitando alguma coisa. E aqui, uma outra observação que eu quero fazer é que tudo que é escrito
pode ser interpretado de maneira diferente por quem lê. Às vezes eu quis dizer uma coisa, não usei uma pontuação adequada, não pus uma vírgula, usei uma caixa alta. A pessoa pode entender, né? Interpretar de outra maneira o que está lendo. Então temos que ter muito cuidado nesse falar através da digitação. Bom, na lição 26, né, do livro da Esperança, como a gente está tendo como referência aí, no final, Emmanuel, o último parágrafo da lição, Emmanuel traz o seguinte ensinamento. Ele diz assim: ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também, né? Fecho aspas aqui para Emmanuel. Quantos diálogos temos registrado no Evangelho e até mesmo na literatura espírita, né? Um exemplo é o livro Boa Nova. Quantos diálogos, né? Diálogos que Jesus demonstra compaixão, demonstra a indulgência, a caridade que ele se utilizava nas palavras. Exemplos, né? Diálogos como com Zaqueu, o cobrador de impostos, Nicodemos, o doutor da lei, o diálogo com a mulher adúltera, o diálogo com a samaritana que estava no poço e ele pediu água a ela. Diálogos que nos mostram, né, o ensinamento, a caridade através do falar. Que o nosso falar seja como o de Jesus, né? Que os nossos lábios, os nossos gestos, as nossas mãos sejam ferramentas de, nas palavras de Emmanuel, encorajamento e esperança. Outro ponto importante é compreender, ok, estamos sim passíveis de errar, né? Às vezes nos equivocamos e utilizamos o nosso falar como flecha que fere. De forma às vezes consciente, às vezes não. Nesses casos, cabe uma velha máxima. Se fosse comigo, se o que eu falei fosse dito por mim, eu teria gostado? A minha forma de falar foi entendida? Poderia ter usado um gesto, um tom na voz diferente? E aí, se ficar em qualquer uma dessas perguntas uma pequena dúvida, que tenhamos a humildade de nos desculpar, de perguntar a essa pessoa que, né, que de alguma maneira não falamos, né, de forma adequada, de perguntar se o que nós dissemos, né, se aquilo que foi dito foi compreendido, né? Se de repente questionar se ferimos essa pessoa de alguma maneira, ouvir o que ela tem a nos dizer, porque às vezes estamos numa frequente, né, de achar que a forma como conduzimos um determinado assunto, aquilo não machuca ninguém,
mas às vezes machuca, né? Então, ouvir com humildade, né? Com a vontade de corrigir e de aprender. Esse é o começo do exercício, tá? Perceber se o que foi dito pode ser melhorado. Porque tem uma segunda parte, né? Perceber se a nossa fala será compreendida antes mesmo de falarmos, né? E Emmanuel, ele nos explica isso no texto. Ele coloca assim, ó. Deixa eu só achar aqui. Se motivos surgem para advertências, cumpre o dever que te assiste. Mas lembra, o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Pensar antes de falar, respirar, ter paciência, né? Usar a água de nosso lar, como diz no filme, né? Põe um golinho de água na boca e espera, né? Não engole não, espera um pouquinho, continua aí. No calor de uma discussão, a gente pode falar coisas que machucam, que ferem e que depois a gente se arrepende. Então, esperar que as coisas se acalmem, porque tudo passa, né? Se alguma palavra te magoou, vá até a pessoa e diga como aquilo te feriu, mas com calma, né? O nosso falar tem que mostrar para aquele companheiro que temos compaixão e indulgência, né? Que às vezes ele pode não ter percebido que nos magoou, que nos feriu, e pode até não compreender, né? Não aceitar a nossa colocação. Então, não agrave a situação. Exponha seu ponto de vista, usando da compaixão e da indulgência, né? Não espere e não imponha que a pessoa te compreenda. Mas não guarde mágoa. A mágoa é uma coisa que só nos prejudica, né? Então é um exercício também. Não use o falar para propagar o mal, né? Para enaltecer o mal. E se um diálogo, né? Se em algum momento, ao falar com alguém, o mal chegue até os seus ouvidos, encontre nesse diálogo, nesse comentário, uma maneira de retirar uma lição disso, né? Reforce o bem sempre que possível, mostrando para aquele companheiro que podemos sim aprender algo com aquela situação. Utilizar o falar para fazer o bem. Às vezes nos apegamos, né? Ou melhor, nos pegamos pensando em maneiras de como praticar a caridade, né? Como auxiliar alguém. O falar, a forma de falar, o que falar é uma ferramenta que podemos utilizar diariamente, propagando o amor, né? A fraternidade, falando novamente, como diz no texto, com indulgência e com compaixão. Bom, quero finalizar com a frase da nossa querida irmã Dulce, que ela dizia assim: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Esses eram nossos comentários, que possamos aí compreendê-los, colocá-los em prática, né?
dia a dia, devagarinho, a gente consegue. Então, gratidão, gratidão a Deus pela oportunidade, gratidão a Jesus pelos ensinamentos, que a paz de Jesus nos envolva no nosso dia a dia. Gratidão à espiritualidade amiga, que nos dá aí sempre o direcionamento. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, muita paz e até a próxima.